Primeiro aos Coríntios 15. Nós vamos ler o verso 44. Amém? Amém. Diz assim o texto: semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, nos abençoe, Deus, nos dê compreensão, entendimento, Deus, da palavra do Senhor. Que nós possamos, ó Deus, aprender mais do Senhor nesta noite, Deus. Ilumina, Senhor, nossas mentes, nossos corações, ó Deus, para a voz do Teu Santo Espírito, ó Deus, falar conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, irmãos. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre corpo natural, corpo espiritual. Com qual objetivo? Para a gente entender mais como que se dá o nosso desenvolvimento nessa terra, enquanto nós aguardamos a salvação, enquanto nós aguardamos a nossa redenção, o nosso arrebatamento, se for ocorrer primeiro, antes da nossa morte, para a gente ir crescendo e desenvolvendo cada vez mais com sabedoria, para que nós possamos entender aquilo que Deus tem para nós, já aqui nessa terra. Amém? Amém. A palavra de Deus aqui, então, no livro de Coríntios, Paulo está explicando para os coríntios a respeito daquilo que vai acontecer quando Jesus estiver para levar a sua igreja. O que vai acontecer? Nós sabemos que aquelas pessoas que creem em Jesus, que já aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, e morreram, elas vão ter que ressuscitar. Os seus corpos, que foram enterrados em algum lugar, vão ter que ressuscitar. E encontrar com o seu espírito de novo e subir. E aquelas pessoas que estiverem vivos, por ocasião do arrebatamento da igreja, ou seja, quando Jesus chamar a sua igreja, não precisa morrer para ressuscitar, vai ser transformado seu corpo vivo mesmo. Não é? Então isso fica bem claro. Esse texto aqui, Paulo está explicando isso aos coríntios, como que vai acontecer. Existe o corpo natural e existe o corpo espiritual. A Bíblia fala, e nós vamos ver o texto mais tarde um pouquinho, que nós vamos ter um corpo semelhante ao corpo de Jesus. Como que é o corpo de Jesus? Depois que ele morreu e ressuscitou. Jesus, antes de vir à terra como homem, ele já era Deus. A Bíblia é muito clara nisso, fala isso em vários textos, nós já lemos aqui, já falamos sobre isso aqui. Isso é um ponto pacífico para nós. Não é? Jesus já era Deus, ele já existia como Deus. Então ele nasce num corpo humano. Ele é colocado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, enquanto ela ainda era virgem. A Maria então se engravida, ela concebe, e Jesus é que vai nascer ali como homem, naquela criancinha. Muito bem, então Jesus recebeu um corpo físico, de carne e osso e sangue, como o nosso corpo. Jesus assim se tornou, já era Deus, se tornou também humano. Alguém disse que aquilo que foi gerado no ventre de Maria não foi um ser humano, porque não participou da genética de Maria. Maria foi apenas uma barriga de aluguel. A pessoa que disse isso demonstra uma grande ignorância das verdades bíblicas, dos ensinos bíblicos. Que Jesus, para ser o salvador da humanidade, ele tem que ser humano. Não pode ser um ET, um extraterrestre. Tem que ser um humano. E a Bíblia diz também que ele é filho de Davi. Ele veio da linhagem de Davi, da linhagem de Eva, mais longe, da linhagem de Adão. Então, Jesus é humano, se tornou humano. Já era divino, se tornou humano. Se tornou humano. Ele nasceu, viveu como homem, como qualquer um de nós, andando, caminhando por essa terra, trabalhando, sentindo dores, sentindo cansaço, sentindo sede, fome, como qualquer um de nós.
A Bíblia é muito clara com relação a isso. Ele tinha suas emoções, como qualquer um de nós. E ele morreu, ficou 3 dias morto, seu corpo morto, não chegou a começar a corrupção do corpo físico, porque no corpo dele não podia ver a corrupção, a Bíblia diz isso claramente. O corpo dele não poderia se deteriorar, ele tinha que ressuscitar antes do corpo começar a se decompor. Então ele ressuscita, e o corpo dele, que estava morto ali, enterrado, né? Enterrado é figura de linguagem, ele estava colocado dentro de uma caverna, que estava lacrada, fechada, não tinha oxigênio lá dentro, também não precisava, porque quem está morto não precisa de oxigênio. Ele estava ali, o corpo dele, na hora da ressurreição, é transformado. E os lençóis que cobriam Jesus, e aqueles lençóis que estavam enrolados no corpo de Jesus, ficam ali, porque é coisa física. Mas o corpo dele é transfigurado num corpo glorificado, um corpo espiritual. Por que eu estou falando sobre isso? Porque o nosso corpo vai ser semelhante. Então o corpo de Jesus é transformado num corpo espiritual, e ele pode sair daqueles enrolos que ele estava nos lençóis, sair para fora da caverna, passando pela rocha, sem problema nenhum. Por que quando os discípulos chegaram lá, viram o túmulo aberto, a pedra que estava tampando a entrada, foi rolada para fora, para abrir, para que os discípulos entrassem. Não foi para Jesus sair. Jesus não precisava abrir para ele sair. Ele já tinha saído, na verdade, quando os discípulos chegaram lá, quando foi aberta a rocha. E a Bíblia fala que foi um anjo que removeu aquela pedra para que os discípulos pudessem entrar e ver que Jesus não estava lá dentro. Amém? Então, nosso corpo, depois da ressurreição, ou depois da nossa transformação, se formos arrebatados, vamos ter um corpo semelhante ao que Jesus tem. A Bíblia fala isso e nós vamos ver daqui a pouco. Então aqui, o apóstolo Paulo está falando, semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Na língua original, que é a língua grega que foi escrito esse texto, é muito claro, ele fala corpo natural e corpo espiritual, do jeito que foi traduzido, só que ele usa as palavras em grego para isso. E a gente vai entender bem por que é tão importante, às vezes, nós conhecermos a língua original. Porque nós temos aqui diante de nós uma tradução para a nossa língua, da Bíblia, da palavra sagrada. Mas o Espírito Santo, quando inspirou esses escritores, no caso aqui o apóstolo Paulo, não foi na nossa língua. Então esse texto que nós temos não é um texto inspirado. É um texto que foi traduzido de um texto inspirado pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo não inspirou os tradutores. No máximo ele pode ter iluminado, dar a eles entendimento para saber fazer a tradução. É o máximo que o Espírito Santo fez. Ele não inspirou a tradução. Amém, irmãos? Amém. Ele precisa ficar bem claro para nós também. Então aqui ele usa para corpo natural, ele usa soma, psique, que é a palavra soma é corpo e psique é alma. Olha só que interessante. Então, a tradução melhor aqui seria corpo psicológico, que é o corpo físico. E depois fala corpo espiritual. Qual é aqui na linguagem grega a palavra? Soma pneumática. Pneumática. Soma pneumática. Pneumático, de onde vem a nossa palavra pneumático? É a palavra usada em grego para espírito. Tá certo? Também em alguns lugares, em alguns textos, dependendo do contexto, significa ar, vento. Por isso que a Bíblia diz que o Espírito Santo sopra como vento. Amém, irmãos? Amém. Então, ele está falando aqui sobre o corpo natural, que é o soma psique, e o corpo espiritual, que é o soma pneumático. Agora, nós precisamos entender que essas duas maneiras que está falando aqui, está se referindo a nós. Primeiro, nós temos o nosso corpo natural, aqui na terra, é o soma psique, ou seja, o corpo que é guiado, que é controlado pela alma. E nós vamos ter, depois da ressurreição, o corpo
pneumático, que é o corpo que será controlado pelo Espírito. É o mesmo corpo. Não é, Jesus, quando ressuscitou, não recebeu um outro corpo, o corpo dele que de carne, osso e sangue ficou lá na terra se consumindo. Não, o mesmo corpo dele foi transformado. Como que isso se dá? Nós só vamos saber um dia lá no céu se Deus resolver contar para nós como que ele faz isso. Mas a verdade é que Deus faz. E ele fez isso com Jesus. E a prova de que ele vai fazer com cada um de nós é que ele fez com Jesus. Ele transformou aquele corpo natural de Jesus, o soma psique de Jesus, em um corpo espiritual. Um corpo que pode comer peixe, pão. Jesus comeu. Comeu peixe assado, inclusive, e pão. Os pães frescos. Um corpo que nós podemos pegar e sentir no tato. O corpo que pode pegar algo físico. O corpo de Jesus espiritual pegava no físico. Jesus pegou o pão e o peixe para comer. Então ele pode pegar, ele sente tato. Mas ao mesmo tempo, ele passa pela sua parede aqui, ó, e a parede não retém. Se eu tentar passar pela parede ali, eu vou me machucar, dependendo da força com que eu for. Posso até me machucar sério, não é verdade? Mas o corpo de Jesus não, o corpo espiritual não. Ele passa pela parede sem nenhum problema. Mas ao mesmo tempo ele pode pegar essa câmera, levantar ela, pode pegar no microfone. Não é um corpo etéreo, não é um corpo espiritual só de espírito, fantasmagórico, que passa pelas coisas assim. Pode passar pelas coisas, mas ao mesmo tempo ele pode esbarrar nesse púlpito e jogar no chão. E também pode passar através dele, sem nenhum problema. Os irmãos conseguem entender? Amém. O que é o corpo espiritual? Depende, ele vai agir nesse mundo físico conforme interesse espiritual. Se é importante que ele passe pela parede, ele vai passar. Se é importante que ele dê um chute na porta, ele vai dar um chute e a porta vai abrir. É simples assim. Dada a necessidade. Exatamente. Depende do contexto, do interesse. Nós sabemos que o nosso eu, ele é composto por três elementos. O elemento principal e essencial do ser humano é o espírito. Os irmãos lembram que lá em Gênesis, quando Deus cria o homem, ele pega a terra, faz um barro, molda um corpo humano, não é isso? E depois ele assopra no nariz desse boneco de barro, e aí aquilo cria vida. E a Bíblia fala que quando o Espírito Santo, Deus, sopra o espírito do homem no corpo dele, o homem se torna alma vivente. Então, a essência do homem é o espírito, aquilo que foi dado por Deus. Esse espírito do homem que é dado por Deus, ele é eterno. Ele não pode mais ser extinguido, nem Deus mesmo vai extinguir o espírito humano. Ele não quer fazer isso. E nem se ele quisesse, ele não faria, porque ele é eterno. Porque vem de Deus o espírito humano. Saiu de Deus para o homem. Então é eterno. Começou a existir ali naquele momento da criação. E a partir dali ele é eterno. Ele tem vida para sempre. A partir do momento da criação. Esse é o espírito. Essa é a essência do ser humano. E o homem, ele possui uma alma que foi criado no momento em que Deus soprou o espírito no corpo. E ele habita no corpo. Então o homem é composto de três elementos principais. Aquilo que ele é em essência, o espírito. Aquilo que ele possui, uma alma. E aquilo que onde ele habita, ele se move no mundo físico. Então o homem é um ser espiritual, como os anjos, como Deus, mas é o único desses seres que interage diretamente, que habitam o corpo físico. Os anjos não têm corpos físicos, eles só têm corpos espirituais. Eles podem se tornar visíveis, eles podem agir no mundo físico, como Jesus agia. Isso depende do interesse de Deus apenas. E eles podem assumir uma aparência humana. Não sei se no corpo físico deles eles têm a mesma aparência que eles aparecem às vezes para as pessoas, pode ser que sim, uma aparência humanoide, né? Como a gente vê em relatos bíblicos.
Mas o homem, ele é o único dos seres espirituais que habita um corpo físico e que possui uma alma. Os irmãos estão compreendendo agora a estrutura humana, como que ela foi feita, como que ela foi desenvolvida por Deus? É através do corpo físico do homem que ele age na natureza. Um espírito puro não pode agir na natureza, senão através de algo físico, a não ser indiretamente. Deus, por exemplo, pode dar uma ordem e acontecer a chuva aqui que está, pela meteorologia, hoje não chove. Mas Deus pode agir na natureza e dando uma ordem e a chuva começa a cair. As nuvens se ajuntam e começa a cair água. Deus pode fazer com que um relâmpago bata numa árvore seca e ela pegue fogo. Então Deus pode agir na natureza? Pode. O Espírito pode agir na natureza? Pode. Mas não é diretamente como o homem. O homem, ele sente a natureza, ele sente o mundo físico. Ele interage com o mundo físico. Os outros espíritos não. Eles agem de fora. É uma atuação não pessoal. Mas o homem tem uma atuação pessoal com o mundo físico. É através do corpo também que o homem tem consciência da materialidade das coisas. Eu sei que eu pegar uma madeira, se eu estou pegando uma madeira. Eu sei que se eu pegar um ferro, um alumínio, eu estou pegando um material diferente da madeira. Eu sei que se eu pegar na água, é um material completamente diferente. Então o homem, através do corpo, ele tem essas sensações que os espíritos não têm. Nós sabemos que muitas vezes espíritos malignos, que são anjos caídos, às vezes eles entram no corpo de uma pessoa. E através daí ele pode fazer um contato com o mundo físico. Por isso que muitas vezes eles gostam de fazer isso. Os demônios gostam de possuir pessoas, seres humanos, para interagir na natureza, para sentir a natureza. Eu ouvi uma vez um relato de um homem lá, não ouvi o relato dele diretamente, mas de uma pessoa que conhecia muito ele e convivia com ele, no interior de Minas Gerais, lá para o lado de Muriaé. Essa pessoa, e ele tinha um relacionamento muito forte com os demônios. E às vezes os demônios gostavam de ficar incorporados nele para ficar fazendo coisas, para beber, para fumar. Os demônios gostavam de fumar, mas eles só sentiam prazer de fumar se eles entrassem no corpo humano. E o corpo humano, então, sentia o prazer do fumo, porque dá prazer. Não pensem que não é, que é coisa ruim. É ruim, porque faz mal para a natureza, mas dá prazer para quem está usando. Como a bebida, como as drogas, dá prazer, não é à toa que as pessoas gostam de usar. Se não desse prazer, ninguém queria usar. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Então, os demônios gostavam de entrar nele para fumarem charuto, para beber cerveja, beber cachaça, porque eles gostavam de sentir aquilo, e é só através de um corpo físico que podem fazer. Os irmãos estão entendendo o que eu quero dizer? Então é através do nosso corpo físico que o nosso espírito tem as sensações físicas. E foi Deus que criou assim. Amém, irmãos? Amém. E o nosso corpo, nós temos 5 sentidos básicos, os irmãos já sabem qual é, não precisamos falar, mas vamos revisar. A visão, tato, olfato, audição. Falei todos, sim? E o paladar. Muito bem, que é um dos mais importantes, né? Paladar. Então, 5 sentidos físicos. Aí tem pessoas que falam, mas e quem tem 6 sentidos? Que tem gente que fala, né? O sexto sentido. O sexto sentido não é físico. Ele pode ser da alma e pode ser do espírito, mas ele não é físico. O físico são só esses 5. E aí nós falamos do corpo, então, e a alma? O que a alma tem a ver com tudo isso? A alma é o que faz o nosso relacionamento do espírito com o corpo. Porque o espírito, ele não relaciona diretamente com o físico. Por isso que os anjos não conseguem. Eles, para agir, eles têm que ser fora de... não pessoalmente, mas tem que ser através de uma maneira indireta. Ou então entrando no corpo humano, como os demônios fazem. Então a alma é onde está a nossa autoconsciência. Nós nos tornamos conscientes de que somos um ser físico pela nossa alma, porque o nosso espírito só relaciona com o nosso corpo através da nossa alma. Entenderam, irmãos? Nós temos também, através da nossa alma,
que nós tomamos consciência dos sentidos físicos. É a alma que traduz para o espírito o que o seu corpo está sentindo, o que o corpo está fazendo. As sensações, os prazeres, os desprazeres do corpo físico é passado para o espírito através da alma. Então a alma faz a ligação do espírito com o corpo. Eu gosto de usar a expressão da informática, do software. Né? Vamos supor que eu que estou agindo no computador ali sou o espírito. Mas o computador não vai falar com o meu espírito, só através do software, que é o programa, né? Seja o Word, o Excel, ou qualquer outro programa, até mesmo o sistema operacional. Então funciona como uma alma. A hora que desliga o computador, que o sistema operacional desaparece, o computador vira uma peça inútil, não serve para nada, se não tiver a alma ali, que é o software. Assim também é o nosso corpo físico. Sem a alma e o espírito, o corpo morre. Mas os animais? Os animais têm alma? E eu não acho que tem uma alma como a alma humana, mas os animais têm algo mais ou algo a menos do que nós, que é um instinto. Eles agem por instinto, eles foram criados para agir daquela forma, por Deus. Eles aprendem muita coisa, aprendem, mas pela dinâmica deles. Mas eles não têm uma alma. Então o animal, quando morre, acabou. Ele não tem vida eterna, ele não vai viver depois, ele vai ressuscitar lá na eternidade. Amém, irmãos? E o nosso espírito é a nossa verdadeira essência. É aquilo que nós somos realmente, é um espírito. Então, não aceite quando alguém disser que você é um ser puramente animal, como um cachorro, como um gato, porque você não é. Você é um espírito que tem uma alma e habita um corpo. Essa é a chamada tricotomia, é a palavra que eu estava querendo lembrar, do ser humano. É no espírito do homem que existe a capacidade para relacionar com Deus. Os animais não se relacionam com Deus. A Bíblia diz que todo ser que respira louva ao Senhor. Eles louvam o Senhor porque eles foram criados para fazer isso. O homem, não. O homem é diferente. O homem, para se relacionar com Deus, é através do espírito. É através do espírito que o homem tem os seus sentidos espirituais. De religião, é no espírito que o homem tem consciência sobre as coisas de Deus, sobre aquilo que está certo ou está errado, que Deus agrada ou não agrada, é no espírito. Agora, se o homem teve o seu espírito renascido, ou seja, se ele se converteu a Cristo, se ele nasceu de novo, então o seu espírito está ligado à adoração do Deus verdadeiro. Mas o homem que não é nascido de novo, que não é crente, como é que é o espírito dele? O espírito dele está ligado também pela religiosidade com a qual o homem foi criado, a adorar aquilo que ele acha que deve adorar. Não aquilo que ele é obrigado a adorar, que é Deus. Mas aí ele começa a agir conforme nós vemos no livro de Gênesis. Ele sai, porque ele se irou com Deus, ficou inimigo de Deus, ele sai e quer fazer um Deus para ele. Ele quer adorar um Deus à sua imagem e semelhança, que ele criou, que ele bolou, que ele idealizou, e não um Deus verdadeiro. Mas ele também tem senso de Deus. Todo ser humano tem senso de Deus, mesmo que ele se declare ateu. Na verdade, alguns estudiosos dizem que os ateus são muito mais crentes do que nós que cremos em Deus. Por quê? Porque eles têm tanta consciência de Deus, mas eles rejeitam essa consciência, que eles querem a todo custo provar que Deus não existe. E o ateu autêntico mesmo, ele vive como se Deus não existisse. Porque para ele Deus não existe. Então, para que ele vai preocupar em provar que Deus não existe, se Deus não existe para ele? O ateu verdadeiro. E são poucos, na verdade. Mas lá no fundo do seu coração, ele tem também um senso sobre Deus. Porque isso foi colocado no homem quando ele foi criado. O homem foi criado para adorar a Deus, mas não por obrigação, por livre e espontânea vontade, que ele exerceu no momento em que ele desobedeceu. Em vez de ele exercer a vontade dele para adorar a Deus, ele exerceu a vontade para não adorar, para desobedecer a Deus. Mas ele exerceu a vontade.
E a partir daquele momento ele não tem mais a vontade livre. A vontade dele agora está presa ao pecado. Ela não é livre. Toda decisão que o homem toma a partir do pecado, ela está presa ao pecado. Ele só toma decisões que vão contrárias a Deus. Então não é vontade livre mais. O homem não tem mais a vontade livre. Então isso precisa ficar bem claro para nós. Que o nosso corpo atual, esse corpo natural que nós temos, porque só tem corpo espiritual quem já morreu e ressuscitou. E só tem uma pessoa nessa condição hoje, que é Jesus. Nós teremos, se ele voltar ainda há muito tempo para frente, eu tiver que morrer aqui, quando ele me chamar, eu for ressuscitado, eu vou ter também um corpo igual dele. Ou então, se ele volta antes de eu morrer, eu vou ser transformado. E vou ter um corpo espiritual igual ao dele. Mas o nosso corpo atual, esse que você tem aí agora e eu tenho, é o nosso corpo natural ainda. E esse corpo natural é aqui um dos pontos que eu quero chegar, irmãos. É um corpo que é dominado pela nossa alma. Mesmo aqueles que se converteram a Jesus, não é o espírito do homem nascido de novo que domina, não. Quem domina a alma do corpo natural, que habita o corpo natural, é a alma. Quem domina o corpo natural é a alma do homem. E a alma não se converte. Por quê? Porque ela é usada como meio de comunicação entre o espírito que se converte e o corpo, que agora é natural e depois vai ser transformado. Então o corpo também não se converte. Quem converte é só o espírito do homem, que um dia desobedeceu a Deus e se desligou de Deus. Isso é chamado de morte espiritual, que é ficar longe de Deus, mesmo não tendo morrido espiritualmente, não sendo a aniquilação do espírito. A morte espiritual é a separação de Deus. Quando ele aceita Jesus como Senhor e Salvador, ele nasce de novo, é vivificado, e aí o seu espírito volta de novo a se juntar, a se relacionar com o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus, por causa disso, vem para cá, ó. Ele entra nesse corpo, ele vem morar aqui, porque ele está com o meu espírito agora, ligado. Ele não pode ficar ligado com o meu espírito e ficar do lado de fora. Para ele ficar ligado no meu espírito, ele tem que entrar. E ele entra quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. E ele passa a viver aqui. E a partir daí, começa uma luta agora entre o meu espírito e a minha alma. O espírito querendo ter mais expressão nas vontades, nos desejos do corpo, e a alma querendo segurar, dominar, não deixar. Então, o nosso corpo natural, mesmo de uma pessoa que é nascida de novo, ele é dominado pela alma, não é pelo espírito. Por quê? Porque ele é um corpo natural, ele é um soma psique. Não poderia ser de outro jeito. É a alma que domina. Ela foi feita para isso. Na verdade, eu queria até abrir um outro parênteses aqui para falar para os irmãos. Não é que ela foi feita para isto. A alma foi feita para ser um instrumento de ligação entre o espírito e o corpo. Só que o que aconteceu? Quando o homem pecou, o seu espírito se desligou de Deus, ele se tornou preguiçoso, espiritualmente inativo. Ele passou a ficar quieto e deixar a alma fazer o que ela quer, dominar completamente. Não era esse o plano de Deus. Quando o homem foi criado, ele estava num estado de equilíbrio entre o seu corpo, a sua alma e o seu espírito. Estavam equilibrados, completamente equilibrados, perfeito, funcionava perfeitamente. O desejo de Deus era que o homem, optando por obediência, a partir daquele momento que ele fizesse sua decisão, exercesse o seu livre-arbítrio inicial e único, optando pela obediência, o espírito agora passaria a dominar completamente a alma e o corpo. Mas quando no momento da criação era equilibrado, o espírito, a alma e o corpo estavam no equilíbrio. E esse equilíbrio era temporário, era só até o homem tomar a decisão que ele tinha que tomar. Por isso que Deus colocou lá no Jardim do Éden a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então o homem tem que tomar uma decisão, e ele tomou a decisão para o lado errado, esquerdo.
Ele optou pelo pecado, pela desobediência. Então Deus tira ele do jardim para ele não comer a árvore da vida. Até Deus resolver o problema do homem. Foi com Jesus que Deus resolveu. Amém? Então, quando o homem pecou contra Deus, a balança que estava equilibrada pendeu para o lado errado. A alma passou a dominar o espírito. O desejo de Deus inicial era que o homem tomasse a decisão correta e o espírito dominasse a alma. Aí o corpo do homem, que nesse momento era um corpo natural e espiritual juntos, passaria a ser um corpo espiritual. Mas como ele como ele desobedeceu, tomou a decisão errada, o corpo dele passou a ser um corpo natural, ligado à psique. Por isso que chama soma psique, e não soma pneumática, mas soma psique, um corpo ligado à alma, à psique do homem. Então, o que acontece? O corpo natural hoje, nosso corpo, mesmo eu sendo salvo por Jesus, tendo nascido de novo, quem domina o meu corpo é a minha alma. E a alma, ela é muito egoísta. Ela quer as coisas para ela. E a maior parte do nosso tempo é despedido resolvendo os problemas do nosso corpo, que estão ligados à alma. Vai os nossos sentimentos de calor e frio, os nossos sentimentos de desejo de um amigo, um sentimento emocional entre o marido e a mulher, o nosso sentimento de amizade entre uns com os outros, os nossos sentimentos de resolver o problema do estômago, encher a barriga. Então, a grande parte do nosso tempo é gasto pela alma para resolver os problemas do corpo. Por isso que o espiritual tem pouco função. Não que ele não queira, não que ele não possa, mas é porque não é dado tempo a ele. Para a alma, as coisas espirituais não são importantes, o importante é o corpo. O importante é resolver o problema do corpo. Estou com frio, eu quero resolver o problema de frio. Estou com fome, eu quero resolver o meu problema de fome. Ela não está ligada aos problemas espirituais, às questões espirituais. Não é que o espírito humano esteja totalmente inativo, ele até está ativo. Isso é tão visto nas pessoas que, mesmo não sendo crentes, querem ir numa igreja qualquer, num templo qualquer, numa reunião qualquer, mesmo que seja para adorar um ídolo, para praticar uma idolatria, eles querem, porque o espírito deles tem necessidade disso. Só que estão indo para o lado errado. E mesmo nós, que já temos Jesus como Salvador, sabemos que agora nós podemos adorar o Deus verdadeiro livremente, também queremos. Nós queremos ir no culto, queremos orar, queremos buscar a Deus, louvar a Deus. Mas esse tempo que a nossa alma permite a gente fazer isso é reduzido. Ela tenta nos levar para a satisfação dos desejos do corpo e dela mesma. E ela dá pouco tempo, pouco crédito para as coisas espirituais. Mas o nosso corpo espiritual vai fazer o quê? O contrário. Quando nós estivermos no nosso corpo espiritual, as coisas vão se inverter. Por isso que eu acho que Adão, quando pecou e saiu do jardim, ele levou um choque muito grande. Porque ele vivia uma vida equilibrada, ele não tinha problemas, ele não tinha nada com que se preocupar. E de repente ele tem que se preocupar agora com tudo. Porque agora, antigamente, ele passava a mão na cabeça do leão, pegava a frutinha, dava uma mordida, dava um leão para o leão comer. Ele brincava com os tigres. Ele podia fazer tudo, não tinha nenhum problema, ele não tinha preocupação nenhuma, nem de plantar ele precisava. Era só de esticar a mão e pegar a fruta que ele quisesse comer. Agora, saiu do jardim, ele se depara com uma realidade cruel. O leão está atrás dele para comer ele. O leão quer comer ele agora. Se ele der bobeira, ele vai se virar comida de leão. Né? Então, e tudo que acontece agora é para prejudicar a ele, Adão. Até para comer ele vai ter que suar. E antes não precisava, então ele toma um choque muito grande. E quando nós fomos transformados desse nosso corpo natural para o corpo espiritual, nós também vamos receber um choque, só que vai ser ao contrário. Todo o tempo nosso vai ser voltado para as coisas espirituais. Mas a Bíblia diz que nós vamos ter o nosso corpo físico. Esse corpo natural vai virar um corpo
espiritual, ele vai ser transformado. E a partir desse momento, o meu espírito que está aqui ligado com o Espírito de Deus, que continua e vai continuar para sempre ligado, vão agora levar esse corpo para o lado totalmente espiritual. Vai ser dado algum tempo também para o físico. Nós não temos relacionamento com o mundo físico, com o mundo animal, com o mundo natural, mas vai ser o mínimo. A maior parte do nosso tempo, daquilo que nós vamos fazer, daquilo que nós vamos dedicar a nossa vida eterna, vai ser para as coisas espirituais. Louvar a Deus, servir a Deus, desempenhar tarefas que Deus nos dará para fazer. Eu acredito nisso. Deus vai falar para o pastor Maurício, você vai para tal galáxia agora, tem um trabalho lá para ser feito, você vai liderar. Amém, irmão? Amém. Não vai precisar nem de uma nave supersônica para ir. Então Deus vai nos dar tarefas, vai nos dar atividades. Além de tudo, nós vamos estar o tempo todo na presença dele, de Jesus, no Espírito Santo, louvando, adorando, exaltando o nome dele. Alguém disse que a eternidade vai ser pequena demais para cantar a Deus os louvores que ele merece. Então, o nosso corpo espiritual vai ser totalmente voltado para as coisas espirituais. É difícil para nós entender isso. Estamos aqui do lado de cá, no nosso corpo, preso a esse corpo natural. Mas é assim que vai ser. Vamos ver um texto que está na Bíblia, que fala sobre essas coisas que nós falamos aqui. Vamos ler primeiro em Lucas 24, 39. Só para a gente confirmar essas coisas que nós falamos aqui. A gente vai ver que muito disso que nós falamos está subentendido nesse texto, nesses textos que nós vamos ver. Lucas 24, 39. Então, depois de ter ressuscitado, Jesus aparece aos discípulos. Ele aparece várias vezes aos discípulos. Na verdade, Jesus, depois de ressuscitado, fica 40 dias na terra ainda, aparecendo aos discípulos. Às vezes, ele aparecia do nada. Estava uma situação muito complicada para os discípulos, porque quando Jesus foi morto, Jerusalém estava invadida por judeus do mundo inteiro que vinham a Jerusalém para realizar a Páscoa. Era obrigação de todo judeu ir a Jerusalém na época da Páscoa. Então, na época da Páscoa, Jerusalém estava lotada de judeus que moravam em outros lugares do mundo, e vinham para ali. E aí, muitos desses judeus eram ortodoxos, eles eram presos à lei, e a gente sabe que os judeus, em geral, não aceitavam Jesus como Messias. E como Jesus estava naquela época ali, ele tinha sido morto, os discípulos falavam, ressuscitou. Então, os judeus ortodoxos estavam muito bravos, e se eles vissem alguém falando de Jesus, eles queriam matar. Então, Jesus morreu, e ressuscitou, e está ali, aparecendo para um, aparece para outro, conversa com um, conversa com outro. E os judeus, os apóstolos, não só os 12, os 11, mas também outros seguidores de Jesus, que já estavam reunidos, eram mais ou menos 120 pessoas, eles se reuniam em lugares fechados, e era totalmente fechado, não tinha nem fresta, porque se alguém soubesse que eles estavam reunidos ali, eles podiam entrar e matar. Então, numa ocasião assim, eles estavam ali reunidos, num lugar fechado, escondido, tudo fechado, as portas trancadas, janelas trancadas, e de repente, Jesus aparece no meio deles. E aí Jesus fala com eles assim: vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Então o que Jesus está falando para eles? Vem cá, pega em mim, pega, pode pegar. Apalpar é isso, né? A palavra apalpar. Vem, pega. E Jesus ainda faz mais. Ele mostra para eles o lugar onde a lança do soldado entrou e fala: vem cá, enfia a mão aqui. Parece que o buraco ficou ali, ó. Não cicatrizou.
em termos corpo natural, né? Mas em corpo espiritual é completamente diferente. Mas é o mesmo corpo de Jesus, aquele corpo que morreu, é o corpo agora transformado, agora é um corpo espiritual, e eles puderam enfiar a mão ali. E Jesus mostra também as mãos e os pés. O que tinha nas mãos e nos pés de Jesus? Os buracos dos cravos que estavam lá. E irmãos, a Bíblia fala que Jesus vai ficar assim eternamente daqui para frente. Então qualquer um de nós vai poder chegar lá e ver isso diretamente. Amém? Então Jesus está falando isso, né? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque o espírito não tem carne nem ossos, como vede que eu tenho. Jesus não falou que ele tem sangue, falou? Vamos ler 1 João agora, primeira carta de João. Ele falou que tinha carnes e ossos, ele não falou que tinha sangue, falou? Não. Por que será? O corpo glorificado não vai precisar. Será que é isso? Vamos ver lá, 1 João 1:1. Primeira carta de João 1:1. Fala assim, ó: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Então o que João está falando aqui? Nós ouvimos e as nossas mãos apalparam. Jesus não tinha mandado eles apalparem o corpo dele? Pega no meu corpo, apalpa. João está falando o quê? Eu apalpei, eu peguei, eu vi que era Jesus que estava ali. Era o corpo espiritual de Jesus. E vamos agora para Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3. Diz assim o texto: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Filipenses 3, 20 e 21. Filipenses 3, 20 e 21. Desculpe se eu li antes dos irmãos abrirem. Filipenses 3, 20 e 21. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Primeiro Jesus recebeu o seu corpo glorificado. E a Bíblia diz que quando Jesus ressuscita, ele recebe do Pai um nome que está acima de todo nome, a quem foi dado toda a autoridade. Jesus fala isso. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Toda a autoridade. Jesus agora tem autoridade para fazer tudo. E sabe o que ele decidiu? Que o nosso corpo vai ser igual ao dele. Ele decidiu isso, está falando aqui. Olha só. O qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Então Jesus decidiu isso, irmãos. Que o nosso corpo vai ser igual ao dele. Ele vai fazer isso. Ele tem capacidade para fazer isso. Ele tem poder para fazer isso. Não só um corpo que já morreu há milhares de anos, como, por exemplo, o corpo de Pedro. Ou de Paulo, que já morreu, já virou pó, até os ossos dos cabelos, eu imagino que já tenha virado pó, porque são os órgãos que mais tempo demora para se decompor. Ou outros que foram comidos por leões, viraram fezes de leões e depois viraram adubo. Muitos crentes morreram comidos de leão. Muitos morreram no fogo, sendo queimados, até seu corpo virar cinza.
Muitos morreram assim. Mas a Bíblia diz que a terra, a natureza vai devolver o corpo dessas pessoas. Jesus tem poder para fazer isso. A terra vai devolver esse corpo, e esse corpo será transformado pelo poder de Jesus. Num corpo igual ao corpo dele. Um corpo que tem identidade. Eu creio completamente de que lá no céu, ou na hora da nossa ressurreição, nós vamos reconhecer uns aos outros pelos aspectos físicos. Não do jeito que eu vou ter esse corpo de 62 anos de idade, não. Já quase calvo, cansado. Mas eu acredito que eu vou ter mais ou menos a idade de 30 a 33 anos de idade. Isso é um pensamento meu, não está na Bíblia. Isso sou eu quem penso assim. Por que eu penso assim? Porque o corpo de Jesus foi transformado quando ele tinha essa idade. Não foi? É um corpo do varão na sua idade mais vital, mais varonil, vamos dizer assim. É um corpo nessa idade. Então, o homem já está bem maduro, né? Não é tão jovem, mas longe está na juventude, né? Longe da terceira idade. E é um corpo no estado perfeito. Eu creio assim, que nós vamos ter um corpo mais ou menos assim, nessa idade. Só que eu vou saber que é o pastor Maurício mais magro, vai estar, sem a barba, mas vai ser o pastor Maurício, a irmã Clô da mesma forma. Lourinha, do olho azul, né? Cada um de nós nessa mesma época, nessa mesma faixa etária. Eu imagino isso, irmãos, não está na Bíblia. Agora, uma coisa também que não está escrito especificamente na Bíblia, mas que a gente deduz de todos os ensinos, é que esse corpo nosso espiritual não tem sangue, não corre sangue nas veias. Nós sabemos que para o nosso corpo natural estar vivo é preciso sangue. Até a Bíblia fala que o sangue é a vida do corpo. Mas lá na eternidade, no nosso corpo espiritual, Deus vai colocar um outro princípio de vida nesse corpo. O Espírito, o próprio Espírito. Pode ser o próprio Espírito, mas tem um outro princípio de vida, eu imagino. Porque para o corpo natural, o princípio de vida é o sangue. Para o corpo espiritual, qual é o princípio de vida? É o Espírito, lógico, mas tem alguma coisa, porque lá no céu vai ter a árvore da vida, e a gente vai comer. E a árvore da vida dá um fruto mensal. Todo mês ela dá um fruto e nós vamos comer. Eu falei isso lá em Apocalipse, no rio da vida, que tinha a árvore da vida de um lado e do outro, que produzia frutos a cada mês. E as folhas curam. Não cura de mal físico. Eu acredito que esse período, esse tempo que nós passamos aqui, causa tantos transtornos, tantos danos à nossa alma, que nós vamos precisar de muito tempo depois para ser restabelecido isso naquele padrão original de Deus. Então eu acredito que é isso. A Bíblia não explica, mas eu acredito que é isso. E nós vamos ter um princípio físico no nosso corpo espiritual. Não é que se eu não comer aquele fruto, esse corpo vai definhar, emagrecer, ficar doente, nada disso vai acontecer. É que nós vamos comer por prazer, por estar ali, por ser a árvore da vida, nós vamos comer. Já está determinado isso. Não é que nós precisaremos comer se quisermos viver. Não, a vida já é nossa. Nós já temos a vida eterna a partir daqui. Amém. Mas nós vamos comer porque faz parte da nossa vida lá. Nós vamos comer, sim, frutos espirituais. Amém, irmãos? Então era isso que eu queria deixar para os irmãos nesta noite, que o Senhor Jesus tem poder. A Bíblia fala isso aqui em Filipenses 3:20, segundo a eficácia da força do seu poder, Ele vai transformar nossos corpos naturais em corpos espirituais, corpos que vão viver eternamente num estado de jovialidade eterna, onde nós vamos ter muito mais prazer nas coisas espirituais do que nas coisas físicas. Nós vamos ter, sim, contatos físicos com o mundo físico, mas o nosso prazer, o nosso tempo todo, quase que na totalidade, vai ser dedicado às coisas espirituais. Adorar a Deus, servir a Deus, cantar louvores ao Senhor, trabalhar para Ele, porque ninguém vai ficar à toa lá não. Amém, irmãos?
Enquanto que aqui na Terra, esse corpo nosso natural está mais ligado ao mundo físico do que ao espírito. Lá vai ser o contrário, mais ligado ao espírito do que ao físico. Amém? Que o Senhor possa nos abençoar, então, Amém. com o entendimento dessa palavra.